pessoal, vamos para mais um bloco nosso, que eu vou utilizar para finalizar o assunto de regência, relembrar alguns verbos que nós já utilizamos aqui, já estudamos, né? Na última aula nós vimos alguns verbos, né? Bom, o último verbo, só para você ter noção, que a gente trabalhou, foi o verbo chegar. O verbo chegar, eu disse que era um verbo intransitivo, e aí lembra aquela história comigo. Verbo chegar é um verbo intransitivo, mesmo sendo um verbo intransitivo, ele pede o quê? Preposição. Que preposição? Preposição a e preposição em algumas situações. Preposição em algumas situações. No geral, pede o verbo chegar, porque após o verbo chegar, o que eu percebo é um lugar. Então, se for um adjunto ou adverbial de lugar, a preposição pedida pelo verbo chegar vai ser a preposição a. Então, só lembrando, eu não posso dizer eu cheguei na oficina. Não posso, né? O correto seria o quê? Eu cheguei à oficina, com crase, né? Quem chega, chega à oficina é palavra feminina, vou utilizar um artigo, juntar preposição mais artigo e formar o quê? Crase. Eu cheguei ao colégio, quem chega, chega à, preposição está aqui, colégio é uma palavra masculina, admite um artigo na frente, é o artigo masculino o, juntei a mais o e formei ao. Cheguei ao colégio. Então, fica atento a isso. O Tiago, mas é só, verbo que pede preposição, não é verbo transitivo indireto? Sim, mas o verbo intransitivo também pode pedir. Isso nós já comentamos, né? Quando é que eu sei que o verbo é intransitivo, mesmo tendo percebido após ele um complemento ou mesmo tendo percebido após ele uma preposição? Bom, primeiro, se o verbo for intransitivo, o que aparece depois não é complemento. Parece até ser, né? Então eu percebi lá, eu acho que isso é um complemento. Parece ser um complemento. Não é. A gramática não considera como complemento. Mas o verbo intransitivo aparece com preposição, né? E como é que eu vou saber se é verbo intransitivo mesmo com preposição? Se o elemento que está depois é um adjunto o quê? Adverbial. Se for adjunto adverbial, o verbo é intransitivo, né? Tiago, o que é adjunto adverbial mesmo? Adjunto adverbial é aquele termo que indica, traz para nós valores circunstanciais, valores de circunstância. Olha, sempre que você ler na tua prova, né, tá lá na questão a palavra circunstância, valor circunstancial, é porque ele quer fazer referência ao quê, pessoal? Quer fazer referência a lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, que são os principais valores de um adjunto adverbial. Apesar que o adjunto também pode indicar o quê? Pode indicar meio, pode indicar instrumento, né? Pode indicar causa, bom, e assim por diante. Tudo bem? Pode indicar preço, valor. Eu comprei o relógio por R$500. Olha, por R$500, adjunto adverbial de valor, adjunto adverbial de preço. Então são vários. Os mais comuns são lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida, que são os mesmos valores desempenhados por um advérbio. Falei demais, né, gente? Mas essa é uma revisão que a gente, de todo jeito, teve que trabalhar, né? A gente teve que falar de transitividade, muito importante, para a gente entender regência nos últimos blocos. Tudo bem? Então, eu vi o ponto 13, foi o último ponto nosso, foi o 13. Venham aqui, olha, ao nosso caso 14. Não é o verbo de número 14, viu? No Vaziar, Tiago só viu 14 verbos, nada disso. Nós vimos vários verbos em um ponto só. Olha, teve um ponto que eu coloquei o verbo avisar, informar, comunicar, prevenir, certificar, cientificar. Então, vários verbos num bloco só, né? Aqui eu tenho o verbo ir, nesse ponto 14. Esse verbo, pessoal, o verbo ir, sempre é intransitivo. Sempre verbo intransitivo. Mas, apesar de intransitivo, ele é um verbo que exige preposição. Ou ele vai pedir a preposição a, ou vai pedir a preposição para. Tiago, tanto faz como tanto fez utilizar a preposição a ou preposição para?
Não, nada disso. Né? Olha, percebe o seguinte. Vou a Maceió. Vou a Maceió. Olha, apliquei a preposição a. O que a gramática fala a respeito dessa construção? Ela diz assim, se eu resolver colocar a preposição a em uma oração após o verbo ir, significa que você foi a esse lugar sem a intenção de fixar residência. Você foi a passeio. Você foi e vai voltar. Né? Então eu vou a Maceió, eu vou e volto. Beleza? Então o que acontece? Quem vai a algum lugar, está aqui a preposição pedida pelo verbo ir. Quem vai a algum lugar, beleza. Mas como eu disse, se eu aplico a preposição a após o verbo ir, significa que a minha intenção aqui é de ir a passeio. Quando eu digo ir a passeio, entenda que eu não vou fixar residência em Maceió. Eu vou a passeio, eu vou e volto. Não vou morar em Maceió. Então, se eu estou conversando com alguém, eu vou a Maceió e volto, vou a passeio. Eu digo, olha, eu vou a Maceió. A pessoa tem que entender, mesmo que eu não preciso dizer que eu vou a Maceió a passeio, nada disso. Eu vou a Maceió. E aí a pessoa já deve entender que se eu estou indo a Maceió é porque eu estou indo a passeio. Tudo bem? O verbo é intransitivo, Tiago? Sim, com certeza. Apesar de pedir preposição, a Maceió é o quê? Adjunto adverbial de quê? Lugar. Adjunto adverbial de lugar. Por isso o verbo é intransitivo, mesmo exigindo o quê? Preposição. Perfeito. Aí eu venho ao segundo caso aqui, olha. Vou para Maceió. Bom, pessoal, se eu aplicar a preposição para em uma oração, significa, com o verbo ir, obviamente, significa que a minha intenção, desta vez sim, é a intenção de ir para morar. Ir para morar. Tudo bem? Então a preposição ela vai ser a responsável pela mudança de intenção aí na minha frase. A minha intenção aqui é de ir a passeio, a minha intenção é de ir para morar. Né? Então vou para Maceió. Quem me ouve tem que entender que a minha intenção, o meu objetivo é morar em Maceió. Tudo bem? Bom, temos aí o verbo ir, lembrando que para Maceió também é um adjunto adverbial de lugar. Né? Então esse é o nosso caso 14. Eu venho aqui ao caso de número 15. Vou trabalhar aqui no caso número 15 com o verbo responder. O verbo responder. Bom, esse verbo, pessoal, na língua portuguesa, ele pode tanto ser verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, só corrigindo, ele pode ser verbo transitivo indireto e pode ser um verbo transitivo direto e indireto. Bom, como é que funciona isso? Ele vai ser verbo transitivo indireto quando apresentar apenas um complemento. Então, vou colocar aqui, olha, com apenas um complemento. Vou colocar o numeral mesmo, tá certo? Não é comum quando nós estamos escrevendo dessa maneira, né? Indicando quantidade, não é comum nós utilizarmos o numeral mesmo, o numeral arábico. Né? É comum nós colocarmos esse numeral por extenso. Mas só para você visualizar melhor, com apenas um complemento. Tá certo? Com apenas um complemento. Perfeito. Será verbo transitivo o quê? Indireto. Significa que ele vai pedir o quê mesmo? Preposição. Né? Preposição a. Bom, e ele pode ser também um verbo transitivo direto e indireto. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu tenha dois complementos. Então, vou colocar aqui, olha, vou colocar o numeral também, dois complementos. Perfeito, pessoal? Então temos aí o verbo responder. Aqui no ponto 16, ou ponto 16 não, vou colocar logo os exemplos aqui. Vou colocar o seguinte.
Ele respondeu ao questionário. Ele respondeu ao questionário. Pessoal, quantos complementos eu percebo para o verbo responder nessa ocasião? Percebo um complemento. Qual é o complemento? Questionário. Né? Sujeito, ele, né? Respondeu é o verbo. Como eu só tenho um complemento, e eu vou deixar muito claro aqui, olha. Vou destacar isso. Um complemento. O único complemento é esse, certo? Aí o que é que vai acontecer? O verbo vai ser considerado como verbo transitivo indireto. Significa que ele vai pedir o que mesmo? Preposição. Olha a preposição a. E significa também que ao questionário funciona como objeto indireto do verbo responder. Tudo bem? Venho aqui a letra B para dizer o seguinte. Ele respondeu o questionário ao professor. Ele respondeu o questionário ao professor. Quantos complementos eu tenho? 2. O questionário e ao professor. 2 complementos. Né? Respondeu o quê? O questionário. A quem? Ao professor. Então o que acontece, pessoal? O verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Aí veja que questionário que era o objeto indireto, porque só havia ele de complemento, passa a ser um objeto o quê? Direto. Ele respondeu o quê? Ele respondeu o questionário. Mas respondeu a quem? Ao professor. Olha a preposição aqui, pessoal. Respondeu o questionário ao professor. Está aqui a preposição sendo aplicada. Respondeu o quê? O questionário. Respondeu a quem? Ao professor. Objeto indireto. Mas vê, em prova, ele pode tentar sacanear, tá certo? Pode tentar colocar uma situação para quebrar as suas pernas. Isto é, para dar a rasteira. Como assim, Tiago? Veja só, eu vou apagar aqui, você já visualizou o que eu escrevi? Só vou deixar os exemplos, que eu vou precisar do espaço, certo? Vou deixar ainda aqui os 2 exemplos que eu já coloquei, certo? Deixar aqui, olha, destacados para você visualizar. E aqui eu vou colocar a letra C, relativa ao verbo responder. Aí vou colocar assim, ele respondeu o questionário do professor. Pessoal, muito cuidado com isso aqui, viu? Se ele perguntasse lá na prova se essa oração colocada aí na letra C estaria correta ou errada, né? Imagina que fosse uma questão do CESP. Questão do CESP, certo e errado, né? O que você diria? Isso está certo ou está errado? Ele respondeu o questionário do professor. Resposta, certo ou errado? Está errado. Por que está errado? Porque é o seguinte, vamos voltar aos 2 exemplos aqui. Se eu só tenho um complemento, o verbo é verbo transitivo o quê? Indireto. Olha, pediu a preposição a, isso aqui vai ser objeto indireto. Beleza. Se eu tenho 2 complementos, o verbo vai ser verbo transitivo direto e indireto. E aí eu tenho que dizer, olha, ele respondeu o quê? Respondeu o questionário. Mas respondeu o questionário a quem? Ao professor, que funciona como objeto o quê? Indireto. Respondeu o quê? O questionário, objeto direto. Respondeu a quem? Ao professor, olha a preposição colocada aqui. Eu tenho o objeto direto e tenho o objeto indireto. E só deixando muito claro o seguinte. Se eu retirar o questionário e deixar apenas ele respondeu ao professor, percebe que a minha frase tem sentido. Ele respondeu ao professor. Eu tenho uma frase com sentido, não o sentido primeiro, o primeiro sentido, né? Que já estava com o questionário aqui.
mas eu tenho um sentido para a minha frase. Mas tira agora o questionário aqui, dessa letra C, como eu retirei aqui, e lê o que sobrou. Ele respondeu do professor. Tem sentido essa frase? Ele respondeu do professor? Não. Não há sentido para essa frase. E o que isso me diz? Me diz que do professor, quando ficou essa expressão sozinha com o verbo responder, não complementou de maneira satisfatória o sentido do verbo responder. Então, quando eu digo ele respondeu do professor, eu noto que não há sentido. Se eu noto que não há sentido, significa que do professor não funciona como complemento do verbo responder. Isto é, não é um objeto indireto. Ah, Tiago, mas não veio com preposição de mais ó? Sim, mas nem todo elemento que aparece com preposição é um objeto o quê? Indireto. Como não há sentido sozinho com o verbo responder, não é complemento do verbo responder. E se não é complemento, significa que tudo isto aqui, olha, que eu vou destacar, é o único complemento desse verbo responder. E quando o verbo responder só possui um complemento, ele é considerado verbo transitivo o quê? Indireto. Está aqui, olha. Verbo transitivo indireto com um complemento. E isso me diz que eu tenho que fazer o quê? Opa! Olha quem apareceu, gente. Preposição. Eu tenho que colocar uma preposição. Então, o correto é, ele respondeu ao questionário do professor. Agora sim. Tiago, se do professor não é objeto indireto, é o quê? Do professor é um adjunto adnominal. Tiago, o que é adjunto nominal? É um termo que aparece ligado a um substantivo, caracterizando geralmente o substantivo, né? Eu não estou falando de qualquer questionário, mas eu estou falando do questionário do professor. Isto é, não é qualquer questionário, é esse questionário que caracteriza a palavra questionário e funciona como adjunta nominal. E outra coisa, pessoal, tudo isso que eu destaquei em azul, né, ao questionário do professor, vai ser um complemento do verbo responder. Complemento que trouxe preposição, porque o verbo é VTI, vai ser chamado de objeto indireto. Tiago, quer dizer que dentro do objeto indireto aparece um adjunto adnominal? Justamente. O adjunto nominal, pessoal, é um termo acessório. Como termo acessório, ele pode aparecer dentro de um complemento, pode aparecer dentro do sujeito. O adjunto é termo acessório, né? Então ele pode sim aparecer dentro de um termo integrante ou de um termo essencial. Termo integrante, quais são os termos integrantes mesmo? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva, né? Já os termos essenciais, quais são? Sujeito e predicado. Termos acessórios, quais são? Adjunta nominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Tudo bem? Beleza. Terminamos aqui o verbo responder. Você viu que o verbo responder com apenas um complemento é VTI, com dois complementos é verbo transitivo direto e indireto. Vou apagar aqui. E vamos ao nosso último verbo que interessa para qualquer prova de concurso público, tá certo? Eu venho aqui para o caso de número 16 ou 17? Acho que 16, né? 17? Não sei, esqueci aqui. Olha, independente, é o próximo caso, tá certo? Tenho aqui o caso 16, 17, o verbo custar. Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com esse verbo. Vou mostrar por quê. Vou colocar logo os exemplos aqui. Custa acreditar em você. Custa acreditar em você. Pessoal, o verbo custar aqui está com o significado de ser difícil.
está com o significado de ser difícil. Tudo bem? O verbo custar com o significado de ser difícil, ele vai possuir como sujeito dele o chamado sujeito oracional. Olha, se eu fizer a pergunta a esse verbo, o que é que custa? O que é que custa? A resposta qual é? Acreditar em você. Colocando na ordem direta, como é que seria? Acreditar em você custa. Acreditar em você custa. Isso aqui, pessoal, é o sujeito do verbo custar. Um sujeito oracional. Então, o que a gramática diz é o seguinte. Sempre que o verbo custar aparece com o significado de ser difícil, sempre que o verbo custar aparece com o significado de ser difícil, ele vai ter como sujeito um sujeito oracional e ele pode tanto ser considerado um verbo intransitivo, que é nesse caso aqui, olha, intransitivo. Por que intransitivo, Tiago? Porque ele já tem sentido completo. Olha, acreditar em você custa, ponto. Se eu colocar o verbo custar para cá, acreditar em você custa, ponto. Isto é, o que isso significa? Acreditar em você é difícil, ponto. É isso o significado, né? Então, o verbo intransitivo não pediu complemento, belezinha, né? Aqui é o sujeito oracional da minha oração. Eu vou pegar a mesma oração, vou colocar um detalhe a mais. Custa para mim acreditar em você. Acreditar em você. Custa a mim ou custa para mim acreditar em você. Novamente, pessoal, olha, acreditar em você, sujeito oracional do verbo acreditar. E, Tiago, eu não lembro o que é sujeito oracional, não. Sujeito oracional é aquele representado por uma oração. Como é que eu sei isso? Bom, esse é o sujeito e dentro do sujeito apareceu o quê? Um verbo. Acreditar em você custa. Acreditar em você custa para mim. Né? Só que dessa vez, olha, o verbo não é mais um verbo intransitivo. Ele é um verbo transitivo indireto. Isto é, acreditar em você é difícil. É difícil para quem? Para mim. Custa para quem? Para mim. Isso aqui, olha, para mim vai funcionar como objeto indireto do verbo custar, que está sendo empregado, deixa eu colocar aqui e destacar para não ficar feio e a gente visualizar melhor. Verbo transitivo indireto exigiu aqui o objeto indireto. Então, na ordem direta seria acreditar em você custa para mim. Né? Acreditar em você custa para mim. Então temos aí verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto, detalhe, com o mesmo sentido, viu? Ser difícil, é difícil, está flexionado o verbo ser, né? É difícil. Custar com o significado de ser difícil é considerado tanto como verbo intransitivo como verbo transitivo indireto, a depender de como a gente vai organizar a oração com esse verbo custar. A minha pergunta é, até aqui, até essa letra B, pessoal, algum problema? Eu estou perguntando para você responder. Responda você mesmo. Eu não tenho como ouvir daqui, né? Tiago, você pergunta e não ouve, né? Mas responda para você. Tranquilo, Tiago. Tiago, e se eu responder que não está tranquilo? Sim. Aí você revisa, revisou e ainda não está tranquilo? Entre em contato comigo.
Acreditar em você custa. Acreditar em você custa para mim. Né? Só que dessa vez, olha, o verbo não é mais um verbo intransitivo. Ele é um verbo transitivo indireto. Isto é, acreditar em você é difícil. É difícil para quem? Para mim. Custa para quem? Para mim. Isso aqui, olha, para mim, vai funcionar como objeto indireto do verbo custar, que está sendo empregado. Deixa eu colocar aqui, destacar para ficar feio e a gente visualizar melhor. Verbo transitivo indireto exigiu aqui o objeto indireto. Então, na ordem direta seria acreditar em você custa para mim. Né? Acreditar em você custa para mim. Então, temos aí verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Detalhe, com o mesmo sentido, viu? Ser difícil, é difícil. Está flexionado o verbo ser, né? É difícil. Custar com o significado de ser difícil é considerado tanto como verbo intransitivo como verbo transitivo indireto, a depender de como a gente vai organizar a oração com esse verbo custar. A minha pergunta é, até aqui, até essa letra B, pessoal, algum problema? Eu estou perguntando para você responder. Responda você mesmo. Eu não tenho como ouvir daqui, né? Tiago, você pergunta e não ouve, né? Mas responda para você. Tranquilo, Tiago. Tiago, e se eu responder que não está tranquilo? Sim. Aí você revisa, revisou e ainda não está tranquilo? Entre em contato comigo. Algum problema deve estar aí, né? Nesse meio do caminho. Então, não entendeu? Entre em contato através do site do Noce, através da minha fanpage, o que for. Tiago, eu não entendi quando você falou lá na aula online do verbo tal, né? O que aconteceu ali naquela situação? Sem problema algum, tá certo? Só não pode ficar com dúvida, certo? Vou apagar aqui para que a gente possa continuar. Pessoal, ainda vou falar sobre o verbo custar, só que eu vou colocar uma situação que é apresentada em prova, claro, de maneira errada, e, claro, ele coloca errado para você analisar. Só que como é uma frase que parece bonitinha, tá tudo bonito, tudo acertado, dá para entender o que foi dito, a gente acha que não está errada. Então entenda. Ele custou a acreditar, em você. Ou ele custa a acreditar em você, né? Tanto faz. Ele custou a acreditar em você. Pessoal, essa frase, apesar de ser muito comum no dia a dia, e de não ser feia, né? É uma frase comum, né? No dia a dia. Ele custou a acreditar em você. Não ser feia, pelo fato de não ser feia, muita gente acha que está correta. Mas veja, como eu tinha dito a vocês, o verbo custar com o significado de ser difícil traz como sujeito um sujeito oracional. Quem é o sujeito desse verbo aqui? Ele. Pode? Não. Não pode. Outra coisa. O verbo custar, nessa ocasião, pediu uma preposição que apareceu antes do verbo acreditar. É possível isso? Não. Essa preposição pode aparecer antes de qualquer outra palavra, menos antes daquilo que eu iria considerar como sujeito oracional. Se eu vou considerar isso aqui como sujeito oracional, pessoal, eu não posso colocar preposição antes. Sujeito não aparece com preposição. Então, realmente, uma construção como essa é considerada pelos gramáticos uma construção equivocada. Tudo bem? Bom, eu venho aqui a nossa letra C. Vou colocar aqui o relógio. O relógio custou R$10. E R$10? Que relógio barato é esse? É do camelô? Não percebi que havia colocado o relógio. Eu vou colocar um valor um pouquinho acima, né? O relógio custou R$200. Olha aí.
Fica mais bonitinho, né? O relógio custou R$ 200, beleza? Aí o que acontece, pessoal? O relógio, sujeito, Tiago, mas você não disse que o verbo custar tem como sujeito um sujeito oracional? Isso é sujeito oracional? Não. Mas também o verbo custar aqui não aparece com o significado de ser difícil. Dá para dizer o relógio é difícil, R$ 200? Não, claro que não. Não está com o significado de ser difícil. Ele está indicando o valor, né, o custo do relógio. Então aqui, pessoal, o sujeito está tranquilo, o sujeito simples aqui. Bom, custou R$ 200. R$ 200 é um adjunto adverbial de preço ou valor. De preço ou valor. E, Tiago, existe isso mesmo? É ou você que está inventando?
Não existe. A gramática coloca lá, né? Preço ou valor. E aí, se é um adjunto adverbial, novamente o meu verbo é intransitivo. Verbo intransitivo. Tudo bem, gente? Então, esse foi o último verbo, né, que nós trabalhamos aqui em regência. Não significa que não haja outros verbos, não significa que não haja outros verbos. Na verdade, há outros verbos. Só que, pessoal, os que mais caem são esses. Olha, entenda, regência, pessoal, verbal, ocorre em todo verbo. Quantos verbos existem na língua portuguesa, Tiago? Sei lá, milhares de verbos. Todo verbo tem sua regência. Mas esses aqui causam uma certa confusão, né? Eles vão causar uma certa confusão quanto à aplicação, né, da transitividade. Então, se nas nossas questões nós encontrarmos mais algum verbo que cause uma certa confusão, nós paramos a questão para trabalhar com o verbo. Tudo bem? Por enquanto, essa é a nossa teoria e depois nós trabalharemos com questões. Tudo bem? Até o próximo bloco.